Sagrada Família, podcast. Olá, camaradas, bem-vindos a mais um podcast do Coletivo Sagrada Família. Hoje, novamente, aqui reunido com o camarada Cristiano José para mais uma tentativa, um esforço de compreensão dos dilemas que envolvem a política brasileira, tanto quanto a sociedade, as questões econômicas e, mais do que isso, no momento tenso, em especial decorrência das manifestações que ocorreram no dia 7 de setembro, toda a repercussão que isso teve na sociedade, na política, mesmo na economia, obviamente na trajetória aí para as eleições do ano que vem, e a perspectiva de uma nova manifestação, desta feita contra Bolsonaro lá no dia 12, então nós temos aí bastante assunto para tratar. E desde já, dando boa noite aí ao camarada Cristiano, vamos trabalhar um pouco, né? Análise de conjuntura com os professores Cristiano José e Felipe Victor Lima. Bora, salve Felipe, boa noite, camaradas, os ouvintes, vamos nessa. Bom, Cris e camaradas, como eu já adiantei, né, eu acho que o tema não tem como escapar a ele, né, nós tivemos aí um dia da independência um tanto quanto tenso, para dizer uma palavra mais amena, né, uma palavra, vamos dizer assim, que tenta de alguma maneira sintetizar todo o clima, né, ao redor das manifestações que ocorreram, principalmente aqui em São Paulo e em Brasília, mas sabemos aí que por todos os estados do país tivemos ocupação de ruas, né, por apoiadores do presidente. E claro que isso gerou muita tensão em torno de uma possibilidade de golpe, declaração de estado de sítio. Ele até aventou a possibilidade de promover uma reunião com o Conselho da República, e a imprensa muito especulou a respeito das razões dessa reunião, mas no fim, né, eu diria até, não para minha surpresa, e creio que não para surpresa de muitos, pelo menos não aqui no coletivo, aparentemente não deu em nada, e as acomodações, os esforços de acomodação se fizeram sentir novamente, principalmente no surgimento da figura do Temer, né? Aí mandando uma cartinha bem carinhosa, né, aos ministros do STF, tentando jogar um pouco de água na fogueira levantada pelo senhor Jair Bolsonaro. Como que você vê essa situação toda, camarada Cristiano? Já dando o seu boa noite, evidentemente, né? Sim. Mas sabe que na terça-feira, não deu nem tempo de ficar pronto, na verdade, né? Eu comecei a esboçar um texto, retomando um pouquinho aquela ideia de guerra de posição e guerra de movimento, né? E para mim, na terça não, desculpe, na segunda, né? Dia 6. Para mim, o Bolsonaro estava fazendo um movimento de guerra de posição, ou seja, estava emparedando algumas forças e se posicionando melhor, né? A gente usou muito a metáfora na última análise, né? A gente usou muito aquela imagem de que ele consegue se colocar onde ele precisa estar, né? Pensando ali em termos de posicionamento militar mesmo e tal, né? Ele está onde ele quer estar. Então, eu supunha ali na segunda-feira que se tratava de mais um movimento nessa direção, né? Mais uma manobra nessa direção. E aí, depois do que se evidenciou, não exatamente no dia 7, né, mas especialmente no dia 8, no dia seguinte, né, é que assim, ele tem uma energia militante orgânica vinculada a ele, isso é importante, né, isso tem que ser observado e tudo, especialmente no contexto eleitoral, que é um contexto que é avesso a conflito, né? Então, quando tem conflito no contexto eleitoral, isso vira um problema muito sério. É um contexto muito sensível, eu diria, né, aos conflitos. Então, isso pode realmente
realmente colocar as coisas em xeque. Mas o que nós vimos no dia 8 é que, se por um lado ele tem uma militância vinculada a ele organicamente, não existe qualquer tipo de coordenação, né? Não existe qualquer tipo de coordenação. Há um voluntarismo enorme ali, não existe uma hierarquia de comunicação das linhas de ação, etc, né? Porque, veja, o que os caras imaginam, né? Eles imaginam que vão fazer o quê? Eles vão então parar a estrada, parar lá, entupir a esplanada. O roteiro é um pouco aquele do Sérgio Reis, né? Olha, então vamos dar carta, 72 horas, vai parar tudo, etc. Bom, mas e aí faz o quê, né? Exatamente, né? Ainda que parte das polícias militares aderissem e tal, mas e a parte da polícia que não aderir, né? E os comandos, né? Que certamente não vão, claro, né? Com uma exceção aqui, outra lá, né? Mas os comandos também não vão aderir. Então, como é que fica, né? Então, uma questão fundamental para a dinâmica revolucionária é você conseguir fazer as ocupações de espaço, de cargos, até dentro da burocracia mesmo, enquanto ela ainda está funcionando, né? Porque o simples fato, por exemplo, da burocracia sabotar o movimento revolucionário, né, o movimento de tomada do Estado, já é um problema seríssimo para essa força que está tentando se estabelecer, né? E todo mundo que pensa nesses termos raciocina a respeito dessas questões, né? Então, você percebe ali, né, não havia nenhuma condição de prosperar qualquer tipo de iniciativa nessa direção, mesmo porque tomada de Estado é uma coisa que você não marca a data, né? Você não antecipa, então essa é a minha lógica no dia 6. Olha, o sujeito não anuncia, né, não marca a data para um negócio desse. Então ele está claramente numa dinâmica de guerra de posição. Mas a militância não entendeu isso, a militância achou que era guerra de movimento, né? Ou seja, era embate efetivo. E aí aquela circunstância que eu acho que está um pouquinho negligenciada, mas que eu acho que tem bastante importância para a gente ler essa situação, é aquela comemoração emocionada da militância quando chega aquela fake news da decretação do estado de sítio, né? Eu estava pensando exatamente nisso, né? Esse desencontro, eu acho que ali você tem a materialização exata disso, né? Uhum. Não tem comunicação nenhuma, né, de lideranças, bases, não tem absolutamente nada, né? E, bom, fracassou miseravelmente, foi, foi humilhante, né, porque ficou bastante claro que ele trabalhou para que a coisa chegasse nessa direção e ele se atrapalhou, acho que no final das contas foi isso. Um revolucionário trapalhão, né? É isso que a gente tem. Porque, veja, tem uma. Essa coisa, né, da construção do golpe de Estado, tal, pensando talvez no Getúlio, pensando em várias outras circunstâncias. Tal. Esses caras, eles têm que fazer parte do time, assim, sabe? Tem que ser do clube. E aí eles, dentro do clube, olham um cara e falam, olha, você vai ter algum apelo popular, você tem uma trajetória tal ou qual e tal, então beleza, você pode nos liderar lá e o respaldo tá dado. O Bolsonaro não é de clube nenhum, né? O Bolsonaro é do clube da bandidagem do Rio de Janeiro, né? É isso, né? E não tem expertise também, né? Eu Não acho que tem. tem isso, né? A figura da liderança pública, né, não está investida no Bolsonaro. A gente observa isso. Você Uhum. citou a questão do Vargas, como você bem colocou, é um homem que já está inserido, né, já foi deputado, foi ex-ministro da Fazenda, né, era governador do estado do Rio Grande do Sul no contexto do golpe em 30, estava na presidência já em 37, né, Uhum. mesmo as ações em 64, né, a base civil do golpe, né, já estava instalada na burocracia, né? Sim, sim. Então, se a gente for pensar todo o processo de redemocratização em 85, né? Quer dizer, Uhum. quem faz o processo são pessoas que já estão instaladas dentro do poder, né? Uhum. Não são propriamente pessoas que estão fora do circuito. O Bolsonaro, em contrapartida, apesar de compor, né, os quadros de deputados, né, já aí há quase 3 décadas, é um cara que não tem experiência com o executivo e mesmo enquanto um legislador, quer dizer, só tinha por nome, né? Na prática, não executava absolutamente nada, era um indivíduo encostado, no mais das vezes,
né, ali no seu eleitorado, fiel ali do Rio de Janeiro, né, e que garantia com isso aí uma posiçãozinha dentro do legislativo. Me parece que é um cara que ele não tem o traquejo do diálogo político, né, ele não, aquilo que o Temer demonstrou ontem, né, e que a gente pode achar a figura execrável, né, de todas as maneiras, mas ele tem esse traquejo, essa dinâmica, esse trato, né, é justamente aquilo que falta ao Bolsonaro. Né? Então, quando você lê a carta, né, não precisava dizer que era o Temer que escreveu, qualquer um notaria, né, que foi outra pessoa. Né? Não combinam com a figura do Bolsonaro. Então essas atrapalhadas, de alguma maneira, o que eram esperadas. Né? Eu acho que não pode nos causar surpresa esse tipo de coisa. Mas está justamente na incapacidade de, né, algo que a gente já vem conversando, de fazer uma leitura do que é a política brasileira e das forças necessárias a um movimento mais avançado, como ele pretende, né, e ao mesmo tempo traquejo, né, a capacidade de diálogo tão cara a alguns políticos e que, no caso do Jair Bolsonaro, é uma ausência completa. E a gente sempre tem que olhar para o contexto, né, do golpe de Estado sob o ponto de vista da dinâmica econômica, né? Então, assim, qual que é o melhor dos mundos, assim, né, para o golpista, né? Uma economia em frangalhos, que após a tomada de poder vai ter alguma melhoria, né? Ainda que seja uma melhoria relativa, né? Se a gente pensar, por exemplo, no caso do Temer, né? E ali a gente pode especular o quê? Né? Que o influxo da crise econômica já tinha sido reduzido, mas a coisa não saía daquele atoleiro por conta das pautas-bomba e uma série de sabotagens, né? Que o parlamento colocava para Dilma Rousseff. E aí, quando entra o Temer, né? Ainda que seja 1%, 2% e tal, todas as forças remando juntas, é melhor do que, né, recessão, -2, -3, etc. No caso do Bolsonaro, o que você tem? Né? Você tem todas as estruturas da institucionalidade andando junto com ele, porque ele é um presidente da burguesia e o parlamento da burguesia, o STF é da burguesia. Assim, não existe divergência do ponto de vista econômico, sabe? Rodrigo Maia votou com ele, todo mundo vota com ele, né? Aliás, uma nota aqui de estranheza, né? Essa última reforma do IR votou petista, votou todo mundo junto, né? Então, precisa observar isso aí, né? Que preserva de novo o capital e tudo mais. Mas, mas assim, retornando ali de raciocínio, o governo Bolsonaro, do ponto de vista econômico, tem toda a maré a seu favor. Né? Não existe nenhum tipo de oposição, sabotagem, etc. E ainda assim os números são catastróficos. Então, num exercício aqui de imaginação, você supõe, olha, tudo bem, vamos imaginar que o sujeito conseguisse dar um golpe de Estado, enfim, e se apropriasse de uma maneira minimamente competente, né? Ele faz o quê, sob o ponto de vista econômico, imediatamente depois? Né? Não existe nenhum apelo da renovação, né? Não existe a possibilidade de destravamento, né? Porque nenhum golpe de Estado vem sem que o governo anterior esteja sendo sabotado também, né? Por algumas forças políticas, como você mencionou. O golpe já está dentro, né? Antes de ser dado, né? Então, assim, o que o sujeito iria fazer? Absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Pelo contrário, a situação, o cenário econômico tal, permaneceria o mesmo e em tendência de piora. Então, assim, qualquer tipo, e eu acredito que exista isso, né, principalmente dentro das Forças Armadas, né, qualquer analista minimamente competente vai olhar e falar assim, cara, não faz o menor sentido isso, sabe? Não faz o menor sentido, porque hoje você ainda consegue diluir essa responsabilidade, né, com outros atores, outras circunstâncias, mas o golpe de Estado, nesses termos, né, que se colocam para o bolsonarismo, né, que é um golpe de Estado personalista, diferente do golpe de 64, né, que é a instituição que está ali e tal, não tem nenhuma chance de durar. Né? Eu acho que foi um pouco por aí que a coisa andou, sabe? É muito estranho isso. Mas eu tenho a impressão, assim, após assistir esses últimos eventos, últimos dias e tal,
é que, e isso tem a ver com essa desorganização deles, acho que ninguém leva a sério o que ele vai fazer, porque convivendo ali eles percebem, ó, não tem uma articulação, não tem uma hierarquia, né, não tem a forma partido atuando ali, né? Mas ele tem essa militância razoavelmente orgânica e aguerrida vinculada a ele. E aí ele tentou acionar essa militância, foi isso que ele tentou fazer, né? Agora, golpe de Estado é outra coisa, né? Ele vai pegar aquela militância e vai colocar no Estado, vai colocar, entendeu? Não faz sentido, né? Não tem a menor possibilidade de ser aprovado por pessoas minimamente sérias, né, sob o ponto de vista da condução política do país, ainda que de maneira que nós discordemos, né? Estou pensando aqui em Febraban, etc. Né? Assim, esses grandes caciques nunca iam topar um negócio como esse, assim, em hipótese alguma. Era aí que eu queria chegar, na verdade, né? Parece um pouco batida essa fala, mas é uma questão que a gente já vem trazendo em alguns podcasts, que é justamente, ok, eu faço o golpe, né? Eu dou o golpe, mas daí a você ter um governo que prospera, vai uma distância muito grande, né? E a gente tem que pensar justamente na questão das dimensões políticas desse país, né? A política brasileira não se restringe a Brasília, tampouco a um ou outro estado, né? E o que nós observamos nos últimos movimentos de governadores e das próprias elites políticas, né, e até mesmo econômicas, como você cita a Febraban, ou mesmo alguns grupos ligados ao agronegócio, é de um certo descontentamento com essa pauta, né, autoritária, por razões, evidentemente, que competem aos interesses do capital, mas ainda assim eles não parecem muito afeitos a esses arroubos, né, autoritários do Bolsonaro, essas tentativas de tensionar cada vez mais a questão política. Ao que me parece, ele tinha uma aposta, eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que ele tinha uma aposta de que houvesse um conflito civil no dia 7, né, uma disputa pelas ruas que enveredasse pela violência, para que ele pudesse justificar de alguma maneira, pautado na ideia de desordem pública, né, uma iniciativa de golpe, né, aposta errada, como tantas outras que ele fez, né, aquelas. Eu sempre gosto de lembrar a sua imagem do enxadrista inescrupuloso, né, durante o jogo, né, fazendo jogadas arriscadas, tresloucadas. Às vezes pode dar certo, outras vezes não, mas elas dão certo dentro de um contexto imaginado por esse enxadrista que, no mais das vezes, sabia o que estava fazendo, né? No caso do Bolsonaro, como a gente falou agora há pouco, eu mesmo comentei, não me parece que ele tem muita noção do que ele faz, né? Ele vai jogando meio ao sabor do acaso, acreditando que as coisas vão ocorrer do jeito que ele quer, e justamente por essa incapacidade de fazer uma leitura exata das coisas, né, dos jogos políticos, da maneira como, né, para pensar no tabuleiro, né, a maneira como as pedras estão colocadas no tabuleiro, ele acaba sempre dando com os burros na água, pelo menos até aqui, enquanto presidente. Sempre lembrar aquela tua fala, né, de que até aqui ele não perdeu, né, mas enquanto presidente ele também só ganhou o cargo, né, as suas tentativas de imposição de um governo autoritário, ditatorial, como é o seu sonho pessoal, né, de um governo personalista, ainda não saiu da sua cabeça, né? Mas eu acho que é um pouco por aí. Retomando aquele raciocínio, né, da sua fala final, o como, né, a distância que se dá entre, de fato, uma ação golpista, você mobilizar uma militância para, eventualmente, tentar assumir postos dentro de uma burocracia, dentro do Estado, né? Mas o quanto isso fica muito restrito ao campo de atuação dele, por exemplo, no governo de Brasília ou um outro Estado que lhe permaneça fiel. Se a gente for pensar em termos de Brasil, isso me parece muito mais complicado, né? Como você bem colocou, hoje está claro de que ele não tem a fidelidade de todas as polícias militares, se tem, são de alguns regentes, o que facilita o trabalho dos governadores e das elites locais, e inviabiliza, né? Quer dizer, eu posso dar o golpe em Brasília, mas e aí? Eu consigo estender isso a nível brasileiro? Né? Quer dizer, considerando o quadro como está hoje, né, a última reunião de governadores, inclusive com um documento em prol da democracia, num claro desafio ao Bolsonaro, me parece que a coisa, apesar dessas tentativas constantes dele, não tem como prosperar. Sagrada Família, podcast.
E aqui eu acho que a gente poderia também fazer uma reflexão, ainda que acessória ao problema, mas que na semana passada era muito viva, que é essa coisa das polícias militares, né? Que é que assim, a esquerda ela tem uma, uma certa soberba, né? Que, que dificulta muito, né, essa postura de aprendizagem contínua que é tão útil, né, para quem a tem. Mas veja, olha só, né, essas situações absurdas e totalmente desconectadas da materialidade da vida social, né? Bom, qual que era o lema da esquerda em relação à polícia militar há algum tempo atrás, né? Tem que acabar com a polícia militar, não sei o que e tal, né? Tudo bem. Bom, é claro que a instituição tem um passado péssimo, né? Bastante comprometido com elementos fascistas, Esquadrão da Morte, tudo aquilo que a gente sabe lá dos anos 70, é verdade. Mas vamos raciocinar em termos abstratos, assim, conceituais, né? É possível, na sociedade complexa que nós temos, você prescindir de forças ostensivas? Essa é a primeira pergunta, né? Polícia da Dinamarca sem arma? Alguém se atreveria a justificar com seriedade isso? Sabe? Realmente, as pessoas realmente estão falando sério quando elas dizem que tem que desmilitarizar a polícia ou acabar com a polícia, né? Então, assim, os caras não vão nem para a USP se isso acontecer, entendeu? Isso é uma realidade fática, isso é uma coisa óbvia, evidente, né? Então, isso não está no plano da forma teórica, entendeu? Isso é uma coisa muito concreta. Tanto é que quando a polícia faz greve, vai todo mundo para dentro de casa, sabe? As pessoas precisam aprender a olhar um pouco como as coisas são, né? E se a gente leva em consideração que a violência, né, é a parteira da história, né? Como diria o velho Barba, e considera que o aparato policial encerra exatamente a profissionalização da violência, né, toda a estratégia revolucionária popular passou pela, e faz todo sentido que seja assim, né, passou pela articulação política com as forças de segurança e com as forças militarizadas, né? Primeiro por uma razão óbvia, né? Se ele não está do seu lado, ele está contra você. Segundo, porque existe investimento público no treinamento militar desses caras, né? E terceiro, porque eles são classe trabalhadora, né? Individualmente, especialmente o baixo escalão, é classe trabalhadora, entendeu? Então, é inacreditável, né? Que um fascista, um sujeito que, sob o ponto de vista da sua linha política, é um vendido para o capital, tem a simpatia e a adesão incondicional de muitos quadros das polícias militares, né? Sendo que, sob o ponto de vista da forma teórica, isso poderia ser de outro jeito. Então, assim, são rivalismos abstratos, sabe, esquemáticos, né, que são trazidos de outros contextos e tal, ou a partir de generalizações fora de lugar, né? Assim, é claro que a polícia tem uma prática discriminatória, preconceituosa, eventualmente pode ser classificada como genocida, não sei se tecnicamente isso seria possível, mas pelo menos na aparência assim. Mas é claro que eles estão capturados pelas classes dominantes, né? São agentes da ordem, né? Mas é lógico, mas é lógico. Agora, será que não é exatamente essa dialética que se tem que estabelecer? Né? A esquerda já foi e é governo, né, em executivos importantes, estaduais, na própria república e tal. E esses caras são deixados à disposição dos reacionários, né? Isso, além de estúpido, é perigoso, né? Além de estúpido, é perigoso. Tudo bem, os governadores parece que conseguiram fazer um bom trabalho, um misto de ameaça e provavelmente uma série de, de concessões, algumas pautas antigas provavelmente foram equacionadas nessas últimas semanas e tal. Mas eu estou chamando a atenção para outra coisa, né? A gente está falando de três coisas diferentes, né? Uma é a PM, imagine, capturada pelo bolsonarismo, a tragédia que seria. A segunda são os governadores aí neoliberais e pelegos, pequeno-burgueses, retomando o vínculo institucional e
e negocial com as tropas, né? E o terceiro lugar, né, seria a esquerda de fato se relacionar com as forças de segurança como se deve fazer, né? Agora, dá para entender por isso, dá para entender por que isso é um problema para a esquerda, né? Porque a esquerda não trabalha mais com a ideia de luta de classes, né? Não trabalha mais com a ideia de luta de classes. Então, o elemento militar, o elemento da guerra de movimento, está fora da estrutura de raciocínio de boa parte da esquerda, né? É uma esquerda pacifista, né? Uma esquerda que apela aí para algumas quimeras pequeno-burguesas e tal, né? Você E diria aí? que a gente pode estar recaindo numa análise puramente moral da sociedade? É O lógico, bom e o mas é ruim? lógico. É lógico, lógico. E quando você se equivoca sobre a leitura da história, você é derrotado. A tendência, toda a movimentação social está no sentido de fortalecimento das classes dominantes, da burguesia, do capital, etc. Então, vencer isso já está dentro de um campo de possibilidades bastante restrito, né? A chance é pequena de você derrotar isso. Quando você consegue derrotar, é quando você aproveita a oportunidade e tem uma leitura muito boa da realidade, né? Tem quadros, tem militância, enfim, tá no lugar certo, na hora certa, e aí você aproveita a oportunidade, né? O Lenin descendo na estação Finlândia, né, em abril de 17, um pouco isso. Agora, desse jeito que a esquerda não consegue sequer reconhecer que ela precisa ter uma outra relação com as forças militares, seja o exército, seja as polícias, etc., né? Quase como uma categorização a priorística, assim, uma coisa meio kantiana. Assim, né? Não, é militar, é meu inimigo, é fascista. Tá, você está achando o quê, então? Você está achando, então, que as Forças Armadas vão bater continência para qualquer um que for eleito, assim, né? Vão bater continência para a urna eletrônica. Não é assim, velho. Entendeu? Não é e nunca foi assim. Né? Isso passa por negociação, isso passa por aproximações. Nós já falamos disso também em alguns números passados. Né? Pô, foram 4 governos, né? 3 governos e meio, né? Quantos ministros da defesa, né? Como é que ficou essa questão da formação das Forças Armadas, né? Como é Eu que ficou? estou lembrando agora de uma fala, rapidamente. Estava acompanhando uma entrevista de um ex-comandante, da- tanto do Exército aqui em São Paulo, né, do grupamento militar aqui de São Paulo, quanto também atuou junto às polícias, atuou junto ao Estado. E ele estava dizendo, questionado sobre a presença, né, de policiais nas manifestações, ele está dizendo isso: olha, a recomendação é que, sendo uma manifestação civil, eles vão, né? O que é bem interessante daria para a gente fazer um podcast só sobre isso, que faz uma diferenciação entre a manifestação que o policial pode ir e a que ele não pode ir, né? A que ele pode ir é por questões civis e a que ele não pode é por questões políticas, né? Evidente que ele diz, olha, não dá para proibir um cara sem a farda de estar no meio de uma manifestação, mas a cereja no bolo é quando ele diz o seguinte, aí, por que eu estou dizendo isso? Aí tem a ver com o que você está falando. Tá? Nós não temos como impedir que o policial ele tenha perspectivas próprias, análises próprias a respeito da realidade e da política. Né? O que quer dizer? Que existe um posicionamento que vai para além da formação acadêmica, né? Da academia, que é justamente essa adesão irrestrita à lógica da ordem, à defesa do Estado, né? Eu acho que de alguma maneira é aí que a gente tem que negociar, né? De se aproximar, de estabelecer uma formação política, né? De trazer o elemento do contraditório, né? De que esse policial se perceba, né? Como você bem colocou, como um membro da classe trabalhadora, sujeito às mesmas formas de exploração que são características de outros trabalhadores, né? De que ele possa questionar, por exemplo, a própria proibição dele fazer greve, né? Ele é proibido, né? Por lei de se fazer greve. Quer dizer, boa parte dessas adesões, por exemplo, ao signo da ordem, ao discurso da ordem, à defesa do Estado, passam também por um eclipsamento, né, dessa visão do policial como esse indivíduo que sai, né, das bases, um sujeito que está lá na periferia e que vai para as Forças Armadas, no caso para as Forças Policiais, para ganhar um salário miserável, né, dar a cara a tapa, sofrendo todo tipo de exploração característica da classe trabalhadora,
né? Obviamente, como você colocou, atuando muitas vezes de maneira genocida, extremamente violenta, né? Mas não se restringe apenas a isso, né? De repente, trazendo esse tipo de questionamento, esse tipo de conscientização, a gente possa criar, eventualmente, uma polícia que tenha uma relevância social, né? Inclusive transformadora para benefício da sociedade, né? Mas, como você bem colocou, é preferível, né, principalmente para esses setores dessa esquerda moralista, né, colocar como bom e ruim, o certo e o errado, né, e não fazer uma análise mais profunda, né. Não sei que dá para você trazer mais a respeito, mas não sei se você concorda, é a própria maneira como a esquerda vê os setores de periferia, né, classificando os ditos pobres de direita, né, como se as coisas pudessem ser tratadas dentro desses termos, e a gente sabe, evidentemente, que não é assim, né? Eu acho que até a palavra é petulância, pedância, pedantismo, né? Como a gente pode dizer, até um certo grau de racismo, né? De discriminação social, a maneira como essa esquerda auspiana, né? Vila Madalena e assim por diante, ela trata os setores de periferia, principalmente esses que engrossaram grandemente o eleitorado do Bolsonaro. E aí é muito fácil você falar, é pobre de direita, todo policial é um assassino, né? Acho que o debate está um pouco por aí também, inclusive na forma como as análises estão sendo feitas, né, a respeito das pessoas que estavam na rua, né? São burros, idiotas ou coisa do tipo, maus. Exato. E tem uma certa glamorização do lumpen, né, por parte da esquerda, né, que, que eu acho que estrutura um pouco essa relação, né, que as esquerdas têm com a população em geral, a população da periferia e com as forças militares, né. Então fica um pouco essa ideia, né, de um arquétipo da contravenção, sabe? É o arquétipo da contravenção, né? Então, e é aí que vem os rótulos dos reacionários também, né? Maconheiro, não sei o que e tal, 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 né? Sem querer aqui ficar, cair numa perspectiva moralista, etc, etc. Cada um faz o que quiser, bem entender, não é da nossa conta, mas a questão é, essas coisas não podem servir como simbologia política, esse é o ponto. Entendeu? O seu noinha da Vila Madalena não é dado político relevante para a gente pensar a grande política, né? E esse pessoal fica funcionando nesses atavismos, assim, né? Entendeu? Então, e aí isso afasta, né? Aí jogar de novo o sujeito que não é o, o arauto das pequenas contravenções, né? Que é só um cobrador de ônibus, que é só um porteiro, é só um cara que trabalha 12, 20 horas por dia. Esse cara, ele obviamente não vai se identificar nunca com a esquerda, né? Então é muito diferente, né? Da militância de porta de fábrica, de toda aquela tradição de trabalho de base que se tinha, né? Eu acho que a coisa passa um pouco por aí, né? Sem nos esquecermos de que, de fato, assim, nós temos problemas estruturais históricos na própria concepção de algumas forças policiais, assim, né? No surgimento delas, né? Fiz aqui referência a Esquadrão da Morte, esse tipo de coisa. Isso tudo é verdade, né? Agora, não é por isso que isso não é suficiente para você cristalizar esse que é um elemento fundamental da disputa política, e essa semana passada mostrou isso, em meia dúzia de palavras vazias e jogralzinho de adolescente. Né? Isso não é sério, não é possível. Até Né? porque se você cristaliza, você perde a perspectiva dialética da história, né? Lógico, lógico. Bom, mas enfim, parece que os governadores manobraram tal, e o Bolsonaro ficou pendurado no mastro, né? Ficou lá sozinho, e eu acho que a gente mapeia um pouco ou conclui essa situação como uma militância que tem um poderio, né, até pela sua novidade também, né, tem muito isso também. Essa militância do Bolsonaro ela é aguerrida porque ela não tem para onde voltar também, né. Ontem eu fiquei tentando procurar um pouco as reações, né,
da militância, né? Entrei lá no Telegram, nos grupos lá dos caras, fiquei tentando olhar na internet e tal. Uma coisa que era muito recorrente era o seguinte: vou voltar a cuidar da minha vida, né? Isso é muito recorrente, né? Ou seja, são militantes recentes, né? São pessoas que nunca tiveram envolvimento com a política, então entram de uma maneira um pouco assodada e apaixonada. E essa energia tem a ver com isso. Mas não é suficiente para promover um golpe de Estado, né? Para a gente voltar ao ponto, né? E principalmente sustentá-lo. Né? Então, quanto a isso, eu acho que nós podemos ficar absolutamente calmos. Agora, o dado preocupante aí, para além do Bolsonaro, é que parece que a nova república está bem de pé, né? Ainda, né? É algo que eu venho falando há um tempo, mas tem uma galera que insiste na tese. Eu, particularmente, uma coisa é você observar uma crise, né? Mas de cara, a gente já conversa isso desde o ano passado. Eu não via com tanta convicção, né? Eu sei que tem muitos portadores aí, né, arautos do apocalipse, acreditando que, né, o mundo vai acabar. E é o que eu já comentei com você, né, em off aqui do podcast, né? Me parece que tem uma esquerda muito assustada, né? Quer dizer, o Bolsonaro falou um negócio, o pessoal já imagina choro e ranger de dentes, né? E eu acho que está um pouco nessa lógica da falta de análise, né? Então, tudo, quer dizer, qualquer indício de causa é suficiente para você entrar em desespero, né? Mas justamente por uma posição, um olhar míope para o que está acontecendo, e me parece uma miopia até voluntária. Eu não quero ver, né? Me incomoda, me tira do lugar, né? Quer dizer, uma análise mais profunda, ou essas coisas que muitas vezes a gente não quer analisar, a gente está citando a questão da polícia, ou a própria relação da esquerda com as bases, né? E aí você fica entregue a essas brigas discursivas, né? A esses embates em torno de bandeiras, né? Enquanto que é interessante isso, né? Muito tem se falado, até de maneira hipócrita pela imprensa, a imprensa burguesa, que o Bolsonaro faz todo esse estardalhaço e descuida das questões que são relevantes ao país, né? Ela lembrou que as pessoas estão passando fome e tal, né? Porque nem mesmo é interessante a imprensa falar isso, porque ela realmente não se preocupa com essas questões. Mas me parece que não é só o Bolsonaro que esquece isso, né? Me parece muito conveniente as pessoas começarem a falar dos problemas agora, quando na verdade elas estão muito mais envolvidas, não sei o que você pensa, mas me parece que elas estão muito mais envolvidas em ficar debatendo o que ele fala ou deixa de falar, né? Quer dizer, há quanto tempo os problemas estão aí, né? Essas questões. E o pessoal debatendo, né, a respeito do que o Bolsonaro disse sobre este ou aquele grupo, o que ele falou que ia fazer em relação às suas tentativas ou não de golpe. Não que não seja importante nós prestarmos atenção no que o sujeito que ocupa a presidência da República fala, mas daí a ficarmos presos aos arroubos, né, às bravatas, né, e tem se revelado bravatas mesmo, do Bolsonaro, né, parece que todo o debate fica restrito a isso, né, e se perde a noção, como você bem colocou agora há pouco, da materialidade da vida social. Mas até para a gente avançar um pouco nessa fala, acerca dos dilemas, né, da questão da esquerda, diante de mais uma tentativa do Bolsonaro de proporcionar o caos e com ele viabilizar, quem sabe, uma tentativa de golpe de Estado, nós temos aí uma manifestação no dia 12, né, marcada pelos nossos nada amigos, né, MBL e setores afins. E é claro que há um dilema, né? Hoje a Isa Penha, né? Ela defendeu, do PSOL, ela defendeu a participação nas manifestações. Eu, particularmente, tendo a concordar com ela. Penso que estrategicamente é interessante. E até porque, né, se o Bolsonaro buscava uma imagem, né, como um apelo, né,
para suas ações enquanto presidente na relação com os demais poderes, eu acho que vale a pena também ter uma foto, né, para contrapor. Eu acho que um esvaziamento desse movimento dia 12, né, aí pensando um pouco em toda a defesa que o próprio PCO fez de nós tomarmos a rua, né, demonstraria um fracasso da reação em relação ao Bolsonaro, que colocou muita gente, né, na Avenida Paulista e também lá em Brasília. O que você pensa a respeito disso, Cris? É um instrumento, né? Não é o eixo, né, da disputa e tal. Eu não sei se ela tem um elemento fundamental de ação, né? Então é um tipo de cenário difuso, mas eu acho que precisa acontecer, né? Bom, aí entram de novo. Eu acho que esse debate é um pouco cansativo também, porque parece um pouco aquela história da Polícia Militar, né? Bom, 2013 mudou bastante, né, a situação das manifestações, né? E eu gosto de olhar, quando nós pensamos nessas coisas, eu gosto de olhar para o pré-2013, né? Então, o que era um ato? Bom, sei lá, 1.000 pessoas, talvez, 2.000, dia de semana, à noite, para fechar o trânsito. Essa era a ideia. Né? Causar um transtorno. Né? Pô, os caras vão fazer outra e tal, né? E o que teve de diferente ali em 2013 foi que os caras, um dia, o outro dia, o outro dia, o outro dia, e foi ficando. Então tinha aquele lema, né? Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior. E aí teve a captura do movimento pela direita, enfim, existem várias teorias a respeito disso, inclusive sobre uma certa intencionalidade e tal, mas, bom, seja como for, o fato é que faltava liderança política para a esquerda, né? Acho que o que era mais grave ali era aquela natureza anarquista dos atos, né? Isso que mostra que o anarquismo, apesar de simpático, ele é politicamente inconsistente. Ele vai dar nisso. Ele vai dar numa confusão danada que quem vai capturar é a própria burguesia numa vaga autoritária. Né? Bom, agora sobre essas, né? Então o que acontece? Acho que uma pergunta que a gente precisa se fazer é: a esquerda fez atos importantes, atos grandes. Agora, atos de camisa vermelha derrubam o Bolsonaro? Porque é um pessoal que todo mundo sabe que desde o primeiro dia seria contra o Bolsonaro. Então isso não afeta em absolutamente nada, zero. Né? Então é claro que isso precisa se ampliar, é evidente que isso precisa se ampliar. Né? Ah, mas quem vai liderar esse negócio? Bom, mas a manifestação, de novo, isso está no contexto da guerra de posição. Né? Você não está tratando de um tipo de evento que vai derivar para uma ação concreta. Né? Depois as pessoas vão para casa, é isso que vai acontecer. Né? E aí, nesse sentido, se a Paulista está cheia, né, existe um efeito na política importante. Né? Então, acho que valeria. E outra, né? Aí nós temos outras duas hipóteses. Essa manifestação do dia 12 fracassa. Bom, essa manifestação do dia 12 fracassa, o bolsonarismo fica mais forte nas ruas. Né? Bem, agora estão bem decepcionados. Nem sei se ele consegue mobilizar tanto. Mas, pelo menos nas condições do dia 7, ele vence. Outra hipótese, essas manifestações progridem, são um sucesso sem a esquerda. Pronto, aí esse cenário é péssimo. Porque a direita tem povo na rua uma contra a outra, e a esquerda não tem povo na rua, né, em hipótese nenhuma. Ou tem pouco. Né? Então eu acho que a questão aí é se misturar mesmo, né, encher a rua e jogar a pressão que é necessário ser jogada em cima do cara. É isso, assim, fundamentalmente é isso. Agora, nem tudo precisa ser exotérico, né? Muita coisa pode ser esotérica, né? Pensando esse interno e esse externo, né? Essa não é a única linha de ação que a esquerda pode ter, nem deve. Né? É uma das linhas de ações. E, então, não vejo, me parece uma coisa meio leproso, sabe? Negócios desse tipo, né? Não posso participar e tal, vou contrapor. Né? Ou sei lá, né? Se for esse o caso mesmo, nem sei se isso é realmente importante, mas
Então vocês fazem na Paulista, a gente faz no Largo da Batata, sabe? Ou a gente organiza nas periferias, coisas que já deveria fazer há muito tempo, né? Mas não simplesmente não sair de casa, né? Porque a rua também é um espaço para ser disputado, entende? Fortemente. E essa disputa não necessariamente está relacionada ao adversário da vez, né? Pode estar relacionada ao aliado da vez. Acho que a galera precisa lembrar um pouquinho, né, de Churchill e Stalin, Roosevelt e Stalin, né, os caras sentados lá em alta e tal, né? Não, os generais já tinham a ordem para planejar as guerras uns contra os outros, né? Mas os caras estavam andando junto porque fazia sentido até certo momento. É isso, a política é isso. E aí? Que é É, diferente, inter- né? é interessante você pensar isso, que aparentemente, né, pelo menos segundo a biografia do Hitler, os alemães, eles sabiam dessa contraposição, né, entre, você citou Churchill, né? O Churchill particularmente era contra a União Soviética, contra o comunismo, o indivíduo, né, os comunistas não tinham nenhum apreço pelo Churchill, muito pelo contrário, né, os soviéticos. E o Hitler reconhecia isso, né, a cúpula nazista também reconhecia, não por acaso o Rudolf Hess acaba tentando ir para a Inglaterra numa ação desastrada, depois acaba preso, porque ele observa, bom, vamos tentar nos aproximar da Inglaterra, né, justamente, né, no sentido, olha, conservar a independência da Europa em relação ao comunismo. Né. E eu acho que essa imagem, na verdade, ela é bem emblemática, que você citou, porque tá certo que é uma inversão, né, das palavras, muitas vezes, mas que tem um sentido prático, né. Na medida em que você não se coloca contra, você se coloca como, vamos dizer, aquele momento, né, o inimigo da vez, né, ou o aliado da vez, né, que é mais interessante. Então, isso te permite, né, ações mais efetivas, né. Nesse caso, se a questão é, de fato, evitar a reeleição do Bolsonaro ou um sucesso de, um, de uma ação mais autoritária, né, a aliança é estratégica, ainda que se faça dentro de alicerces muito inseguros, né, e como você bem disse, as armas já começam a ser preparadas e apontadas um contra os outros, ou as ordens são, né, tão logo se resolva a questão, né, vamos tratar do que nos desune aqui e tentar de alguma maneira assumir a frente do processo, como foi no caso dos Estados Unidos e União Soviética, ou mesmo aqui no Brasil entre comunistas e liberais, né, no pós-45. Fato é, e concordo, não sei se é exatamente essa a sua premissa, mas eu concordo que o momento é, de fato, pensar no aliado da vez. Isso não significa uma adesão, né? Porque o que me parece é isso, né? Hoje a rejeição se dá justamente, olha, eles são, né, aqueles mesmos que derrubaram a Dilma. Bom, tudo isso nós sabemos, mas como a gente havia falado alguns podcasts atrás, nós estamos passando pelo constrangimento de ter saudade do Cunha, do Temer, e ao mesmo tempo apoiar o Renan Calheiros, né? Então eu acho que se a questão é passar pelo constrangimento de estar ao lado de quem aparentemente, ou nesse caso de fato é um inimigo político, né, um inimigo social, lembrar que esses inimigos hoje, né, são os aliados da vez. Eu gostei dessa ideia. Ah, e o PT e todos os outros partidos aí de esquerda estão fazendo alianças desde 2016 com os golpistas, né? Então, não para em pé esse negócio. Você pode se articular com os caras que organizaram o golpe no dentro do parlamento e não pode se organizar com a militância deles. Qual é o sentido disso? Sabe? Nenhuma. Isso é demarcação de posição, é disputa de liderança por manifestação, esse tipo de mesquinharia. Né? Não tem cálculo político aí. Não tem cálculo político nenhum. E outra, a esquerda devia saber que sozinha ela não tira ninguém. Sozinha ela não tira ninguém. Sabe? Já faz uns bons 40 anos que a esquerda não tem povo nas suas manifestações. Então, é bastante simples a coisa. Não sei que mundo que esses caras vivem, sabe? Os caras ficam lá nos químicos, lá na POS.
Vamos chamar uma manifestação para o povo aí, né? Vai os caras do sindicato, vai o pessoal da pequena burguesia, né, de esquerda e tal. É isso que vai, né? Quer dizer que o povo não pode ir? Claro que pode, não se trata de uma impossibilidade. Mas não vai ser na Vida Paulista que o povo vai, né? A gente tem que falar de novo daquela questão da organização, super importante e tal. Enfim, fato Bolsonaro precisa ser derrotado definitivamente. Isso é uma coisa super importante, né? Ele precisa ser derrotado da pior forma possível. Ou seja, se ele tiver contas a prestar, ele tem que ir para a cadeia. Se tiver, não, cara, tem que pesar a mão contra ele, né? Porque deixá-lo sobreviver, o sujeito é tinhoso, né? Então, se deixar o sujeito sobreviver politicamente, com 20%, que são os reacionários de plantão, né? É muito perigoso. Entende? É muito perigoso mesmo. Bom, vamos ver como vai ser aí os próximos dias, né? Não, e existe um dado aí, né, Cristiano, que é o fato de que, considerando esses esforços de acomodação dentro de uma tentativa de sobrevivência da nova república, e de também não se negligenciar esses 20% de eleitorado, que é claro que as forças que vão sobreviver à queda do Bolsonaro, que me parece uma questão de tempo, se não agora, durante o processo eleitoral, é claro que as forças políticas vão tentar cooptar, de alguma maneira, esse eleitorado, né? E isso, é claro, né, pode, em muitos casos, significar uma sobrevivência do Bolsonaro, se não ocupando um cargo público, também não desaparecendo da vida pública, exemplo de um Collor, de um Maluf, né? Ainda que, guardadas as devidas proporções, né, o Bolsonaro me parece um indivíduo muito mais translocado, né, e a sua ação política é muito mais disfuncional, é mais para uma inação do que para uma ação. Mas eu penso que é também um risco que corremos, e eu concordo com você, é um indivíduo que tem que ser eliminado da vida pública, né, e, de alguma maneira, não pode deixar legado, isso também é importante, né? Não pode haver legado, né, nem eleitoral, nem em termos de projeto, seja lá o que como a gente pode classificar isso que o Bolsonaro entende por política ou que prega para o Brasil, né? Agora, para a gente finalizar, uma última provocação, para a gente fechar, e aí a gente traz um pouco aqui para o estado de São Paulo, e eu cometi uma indelicadeza de ouvir o Datena esses dias, né? Então eu fiz essa audácia, né? Eu cometi essa audácia com o meu cérebro, mas foi por um bom motivo. Ele estava entrevistando o Guilherme Boulos, né? E eu achei muito interessante, ele um movimento, ao menos o discurso, e me parece que isso vai se materializar na prática, caso ele logre sucesso, né, nas suas investidas eleitorais. O Datena bateu numa tecla né, a respeito da posição que o Boulos, né, ocupa no espectro político, né, e fez questão de demarcar uma autoavaliação do Boulos, né, a respeito de si mesmo, né, do seu posicionamento como um socialista, numa contraposição ao comunismo, né? Não sou comunista, sou socialista, mas me pareceu que a sua ideia de socialismo, né, estava um pouco não, me pareceu muito voltada a um ideal de social-democracia, já quase descambando para um liberalismo contido, né? Eu comecei a me preocupar se esse socialismo do Boulos não seria aquele socialismo que caçou a Rosa Luxemburgo lá em 1919, né, na Alemanha. Como que você vê aí esses movimentos que a gente observa em certos atores, né? Aqui eu estou usando o Boulos mais como exemplo, não necessariamente precisamos falar dele, mas essa guinada de certos atores, né, políticos que apontam para uma radicalização, né, na sua prática política, ele como líder do MTST, mas que esses recuos
Você tem uma vivência política, evidentemente, também esteve no movimento, né, do pessoal sem teto. Como que você vê essas falas? Para a gente fechar, e aí, como eu disse, de fato é uma provocação. Bom, eu não tenho condições de falar hoje, né? Porque a minha interlocução com o Guilherme Boulos já dista de anos, né? Então, é claro que eu conheço, pela convivência que nós tivemos, eu conheço o tipo de formação teórica que ele tem e o tipo de visão histórica, né? Que ele, pelo menos, construiu numa primeira fase ali, da sua militância, né? Como você mencionou, ele teve a sua... Eu conheci na época que nós ingressamos, né, juntos no MTST, e ele vinha da UJC e tal. Então conheço até aquele momento quais eram os seus referenciais teóricos e as suas perspectivas políticas. Agora, depois disso, não tenho muito a dizer. Agora, veja, o movimento social, né, seja o movimento sem terra, o movimento sem teto, enfim, quaisquer outros, eles de certa maneira estão um pouco nesse registro do identitarismo, sabe? Digo um pouco assim, porque qual que é a questão ali, né? O identitarismo, ele tem a plataforma fundamental ali como o alfa e o ômega da sua disputa política, né? E os movimentos sociais, tais como MST, MTST, etc., tem na conquista econômica em tela ali, a moradia, a terra e tal, o alfa e o ômega da sua perspectiva política. É claro que é possível, a partir disso, você realizar uma generalização revolucionária, né? Mas não necessariamente. Então, ali dentro pode ter um social-democrata, um reformista, né? Ou até um sujeito com uma perspectiva mais humanista, talvez, como seria o caso do Suplicy, por exemplo, né? O PT tá cheio desses quadros e tal. Como você pode também ter um revolucionário que está fazendo o seu trabalho numa perspectiva, num arco histórico mais longo, vamos chamar assim, né? Bom, o que o Guilherme está fazendo exatamente, eu não sei, né? Precisaria conversar e dificilmente eu acho que ele vai dialogar em on nessa chave, né? Até porque agora ele está numa dinâmica de exposição super complicada, né? Imagina que se ele, numa entrevista, se ele numa conversa em público gravada, ele se declara comunista, marxista-leninista, entendeu? Imagina. Né? Não chegaria nunca a um segundo turno de prefeitura, né? Então ele está com possibilidades reais aí de ascender um executivo, que a gente nunca sabe se é uma pretensão real um executivo, ou se você está fazendo um caminho para um legislativo, né? Um Senado, no caso, tal. Pode ser também. Então, assim, não sei dizer. Agora, que ele domina as categorias de todas as possibilidades históricas, né, para o capitalismo, você pode ter certeza que sim. Não é bobo de jeito nenhum, né? Sabe o que fazer com a bola. Agora, não sei qual que é o seu horizonte de possibilidades. Eu acho que é disso que se trata, né? Porque, veja, também nesse ponto existe uma questão aí, né? É possível você se posicionar dentro de uma perspectiva revolucionária, anarquista, socialista, social-democrata, etc., mas ter um horizonte de possibilidades de médio, curto e longo prazos bastante desenhadas, entendeu? Assim, o que você faz, por exemplo, imagina, se você for um italiano, vai nos anos 20, 30, entendeu? É sério que você está falando em fazer revolução socialista? Entendeu? Ali você tem que estar trabalhando para a reestruturação de uma democracia liberal, cara. Você está sob o fascismo, cara. Você está ficando louco. Né? Alemanha nazista. Né? Imagina, você está ali dentro da Alemanha, você defende o quê ali? Agora, isso não quer dizer que você seja um democrata liberal. Sagrada Família, podcast. A conjuntura importa. Sabe? Foi um pouco a minha linha de raciocínio no último podcast. Falei, olha, a gente precisa tomar muito cuidado e estabelecer uma trincheira de defesa da democracia imediatamente. Por quê? Porque fora da democracia você não faz trincheira nenhuma. Entendeu? Você não faz absolutamente nada, você não leciona, você não grava podcast, você não escreve coisa nenhuma.
né? Ou seja, o ambiente autoritário, ditatorial, ele parte para uma eliminação física, política, intelectual das forças progressistas, entendeu? Eles te matam, velho. Não é só questão de você não encontrar vaga em Universidade Federal, nada disso não conseguir publicar. Os caras te matam. É uma questão meio evidente, assim. Assim, o que eu acho imprudente e irresponsável e meio juvenil são essas abstrações teóricas, assim, sabe? Ah, o PSDB vai estar lá, eu não posso estar lá. Né? É uma carga de hipocrisia enorme. Né? No parlamento vocês se juntam, sabe? Na campanha esses caras se juntam, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Então, se o partido tem posição, se o partido tem coordenação, ele entra e sai com relativa tranquilidade. Eu fecho um pouco o nariz, tudo certo. Né? A esquerda está sem projeto de longo prazo, não sabe o que fazer. É disso que se trata. Né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que pelo menos é saudável aí, né? Que o povo está botando o pé na rua. Né? E aí vamos ver no que vai dar isso aí. É isso. Tem que botar o povo na rua, não tem como. Me parece, bom, como eu disse, de fato, uma provocação e eu, de certa maneira, esperava que a gente chegasse exatamente aqui, né? Também me pareceu estratégico, eu comentei, né, a fala sobre, né, socialista e tudo mais, como eu disse, né, quando você ouve, fala, pô, você lembra de social-democracia alemã no início do século, dá até um susto, né? Mas é claro que, como você bem colocou, eu concordo com você, é uma fala estratégica, não dá dentro desse contexto para estabelecer uma posição radical, né, de revolução, assumir a bandeira do Não, comunismo-leninismo. talvez, tá? Talvez. Pode ser que o cara tenha chegado à conclusão de que isso é o melhor mesmo. Não, Ou não. não, Ou é me horizonte de pareceu uma fala possibilidades, vamos ficar com cuidadosa. ele. Não, Entendeu? me pareceu uma fala cuidadosa e até tomando por base o que você disse. Não se trata de um indivíduo que ignora as categorias, né, de análise. Né? Claro. Então, ao mesmo tempo, né, não é de se duvidar que ele chegue a conclusões semelhantes à sua. Né? Quer dizer, olha, dentro de um ambiente que envereda, que flerta com o autoritarismo, né, há único meio para se fazer valer aquilo que eu creio que deva ser feito é dentro de um ambiente democrático. E aí chegamos, de fato, ao problema, né, ao cerne da questão, que e aí, não por acaso você retoma essa questão das manifestações, quando cita o que já aconteceu na relação com a esquerda, com o PSDB, na última manifestação fora Bolsonaro, e das possibilidades que se tem no dia 12. Né? Novamente, é o aliado da vez, né? E o que é necessário fazer no momento. Né? Então, sair um pouco das abstrações e de idealismos, né? Que é um problema também. Sim. Eu acho que sim. Vamos ver o que vai rolar no dia 12 e aí conversamos depois, né? Mas eu acho que vai ter ali uma participação modesta da esquerda. E aí eu acho que a tendência mesmo é, se der certo essa manifestação, é a direita assumir o protagonismo na luta contra o Bolsonaro. Uhum. É um pouco esse o ornitorrinco que a gente tem aí. Ornitorrinco. Porque Lula na frente e a direita liderando a oposição, não dá para entender isso, né? Assim, dá para entender, né? Mas o entendimento é desanimador. Sem dúvida. Mas, como você disse, vamos aguardar, né? Bom, vamos encerrar esse papo por hoje, né? Agradecendo a audiência dos camaradas. Obrigado aí. Novamente, aí um esforço, né, da gente poder pensar tudo o que aconteceu, né, e, ao mesmo tempo, possibilitar a reflexão diante de uma tentação, né, para o desespero. Né? Acho que é uma forma da gente manter a cabeça fresca e, ao mesmo tempo, ter uma postura mais racional, né, diante do que está acontecendo. É isso, então agradeço aí o bate-papo, camarada. Se tiver uma última palavra aos ouvintes aí, nossos colegas. Não, só agradecer aí e paciência, né? Paciência, mas é importante termos clareza e continuarmos essa interlocução. Sempre muito importante aí para anteciparmos os próximos passos. Obrigado, um abraço.
Um abraço, camaradas. Até a próxima. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.